Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. Eu gostaria de refletir com vocês em 1 Samuel, dos versículos 25 ao 28. E a palavra do Senhor diz assim: Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Queridos, independente de qual tenha sido o voto que você fez no seu momento de desespero, cumpra o seu voto. Nós muitas vezes prometemos coisas a Deus que a gente não tem coragem de fazer quando Ele age na nossa vida. Mas se nós não conseguimos cumprir aquilo que nós prometemos, é melhor que a gente não prometa, porque o Senhor não nos obriga a prometer nada, mas a partir do momento que nós prometemos, nós temos que ter o compromisso de cumprir. Nós vemos aqui uma fé admirável, a fé de Ana, mulher que não podia ter filhos, angustiada. Todos os anos ela orava pelo Samuel, pelo seu bebê. E ela não recebia, ela continuou buscando, ela continuou orando. E em sua última oração ela falou: Senhor, eu quero filhos, me dê filhos. E se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. Eu devolvo ele ao Senhor, ele vai ser seu por todos os dias da vida dele. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus se lembrou de Ana, Ana se deitou com Eucana, e o Senhor fez o ventre daquela mulher gerar. E quando o bebê nasce, Samuel nasce, ela cuida daquela criança até desmamar. Então ela fica em casa, amamenta ele, e quando ocorreu o desmame, ela levou o menino junto com o novilho, junto com farinha, vinho, e o apresentou na casa do Senhor. Ofereceu ali um sacrifício em gratidão por tudo que Deus tinha feito na vida dela, por ter permitido que ela tivesse Samuel. E aí, depois de sacrificar o novilho, ela leva o menino lá para Eli, do jeitinho que ela tinha prometido a Deus, e ela deixa a criança ali para crescer em prol do reino de Deus, simplesmente para aprender a palavra do Senhor e para servir na casa de Deus. E foi uma atitude tão nobre de Ana. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. A palavra do Senhor diz: consagre o que você faz ao Senhor, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. E a gente pensa que isso se resume a um plano, um projeto financeiro. Mas não, o sentido, o significado desse versículo, ele pode ser muito mais profundo. Aqui na vida de Ana, ela consagrou o sonho dela de ser mãe a Deus. Ela não queria um filho simplesmente para ter. Ela não queria um filho simplesmente para mostrar para os outros que ela poderia ter um filho, que ela tinha sido curada da sua esterilidade. Mas ela pediu um filho para que ele servisse, para que ele honrasse a casa do Senhor. Ela consagrou o seu próprio filho por todos os dias da vida dele a Deus. E sabe o que aconteceu? Os planos dela deram certo. E a palavra do Senhor vai dizer que depois ela ainda teve outros filhos. O Senhor colocou um novo cântico na boca de Ana. O capítulo 2 de 1 Samuel vai nos mostrar o cântico de Ana. E ela vai adorar ao Senhor, ela vai dizer: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos eles são revestidos de força.
Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome, e até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Ela estava exultando o nome do Senhor, queridos, porque os planos dela deram certo. Mas sabe por que os planos de Ana deram certo? Porque ela consagrou os seus planos ao Senhor. Ela consagrou os seus sonhos ao Senhor. Querido, sabe quando as coisas começam a dar certo na nossa vida? Quando a gente deposita tudo aos pés de Jesus. Sabe quando o seu casamento vai começar a andar para frente? Quando você consagrar o seu casamento ao Senhor. Tem muitas pessoas que gostariam que o casamento desse certo, mas não tira de dentro do leito conjugal dela aquilo que não agrada a Deus. Existem muitos casais, até mesmo dentro da igreja, vivendo uma vida íntima que não agrada ao Senhor, misturando coisa santa com coisa profana, achando que dentro de 4 paredes tudo vale, porque já são casados, mas não é dessa forma. Nós precisamos consagrar tudo o que nós fazemos ao Senhor. Eu quero ser mãe, de que forma eu posso consagrar a minha maternidade ao Senhor? Eu quero ser pai, de que forma eu posso consagrar a minha paternidade ao Senhor? De que forma eu posso alinhar isso com a vontade de Deus? Eu quero me casar, de que forma que eu posso consagrar o meu casamento ao Senhor? De que forma que eu posso honrar a Deus e servir o reino com o meu casamento? Eu quero um emprego diferente, de que forma eu posso honrar a Deus dentro desse meu novo emprego? Como eu posso consagrar isso a Deus? Como eu posso consagrar os meus planos ao Senhor? Ana tinha resposta. Ela falou: Senhor, me dá um filho, e esse filho vai te servir pelo resto da vida. E o Senhor concedeu o desejo do coração de Ana, porque o desejo do coração dela estava alinhado com a vontade do Senhor. Então, que neste dia nós alinhemos a nossa vontade, os nossos pensamentos com a vontade de Deus, com os pensamentos de Deus. Porque a partir do momento que nós consagramos, que nós separamos, que nós tornamos santo os nossos planos, os nossos sonhos, quando a gente entrega isso no altar do Senhor, os nossos planos dão certo. Os nossos sonhos, eles são bem-sucedidos, porque o próprio Deus, ele estende as mãos e ele faz questão de preparar o milagre para que nós vivamos os nossos sonhos e os nossos projetos, mas tudo isso precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Tudo isso precisa estar rendido aos pés de Jesus. Sabe, se você está olhando à sua volta e tudo parece sem sentido, tudo parece frustrado, consagre isso aos pés de Jesus. Consagre o seu casamento ao Senhor, consagre a sua maternidade ao Senhor, consagre o seu serviço ao Senhor, faça como para Deus e não para o homem. Muitas vezes a gente trabalha de cara amarrada, a gente não quer trabalhar naquele dia, mas a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus e não para o homem. Então, neste dia, hoje, uma segunda-feira, alguns estão emendando o feriado, outros não, mas se hoje você tem que trabalhar, faça de todo o seu coração, entregue o melhor atendimento, como se você estivesse fazendo para Deus e não para o homem. Consagre isso ao Senhor, consagre os seus estudos ao Senhor, consagre a sua faculdade ao Senhor. O que você deseja fazer depois que você se formar? Por que você quer esse curso? É para agradar quem está ao seu redor? Tantas pessoas sonham com medicina. Como você pode consagrar a medicina ao Senhor neste dia? Sabe, você está ali pelo dinheiro, você está ali pelo status,
Você tá ali por amor às pessoas que você vai atender, sabe? Sempre existe uma forma de consagrar aquilo que nós fazemos a Deus. E se você olha para os seus planos hoje e fala, não há nada aqui que eu possa consagrar a Deus, não há nada aqui que combine com o que é santo, isso significa, queridos, que você precisa rever os seus sonhos, que você precisa rever os seus projetos. Porque quando nós estamos vivendo uma vida que não combina com o que é santo, que não combina com aquilo que é consagrável ao Senhor, nós precisamos repensar na forma que nós estamos vivendo. Os projetos que o nosso coração está buscando, para que nós não passemos pela situação de trabalhar tanto em prol de algo e aquele algo no final não agregar em nada na nossa vida, sabe? Não ter edificado em nada. Sabe, quando a gente trabalha em cima de uma coisa, chega no fim a gente fala, nossa, eu nem devia ter perdido meu tempo com isso aqui, porque só me desgastou, só me trouxe cansaço, enfado, me fez brigar com tal pessoa e no fim eu nem alcancei o que eu queria. Sabe, os planos que Deus faz para nós não tem nem perigo de acontecer essas coisas, porque o projeto que está na mão de Deus, ele nos edifica, talvez financeiramente, nos edifica emocionalmente, nos edifica espiritualmente. Tudo aquilo que Deus faz tem propósito e nós precisamos aprender a trabalhar com propósito, pedir com propósito. Nós precisamos ter uma vida cheia de propósito, senão não faz sentido. Isso que você tanto pede a Deus todos os dias tem um propósito? Porque Ana pedia um filho a Deus todos os dias e ela tinha um propósito. Eu vou consagrar esse menino ao Senhor e ele vai ser uma flecha no reino de Deus. E foi. Ana teve tanta fé, Ana teve tanto propósito que o filho dela está sendo lembrado até hoje. Samuel, grande profeta, homem de Deus, está sendo lembrado até hoje, está sendo falado até hoje, a fé dessa mulher está sendo contada até hoje, o ministério do filho dela repercute até hoje, porque ela pedia com propósito. Qual o propósito daquilo que você pede tanto? Qual o propósito daquilo que você pede, corre tanto atrás? Você gasta suas forças, você deixa de ter tempo com a sua família, você deixa de comer aquilo que você quer para reservar dinheiro para fazer aquilo que você quer. E no fim, isso que você quer tem qual propósito? Sabe? Não sei, às vezes você tá sonhando com um carro diferente do que você tem e aí você trabalha mais, deixa de ter tempo com a sua família para trabalhar mais, para fazer hora extra, para juntar mais dinheiro. Você deixa de fazer uma viagem para juntar mais dinheiro. Você deixa de ter tempo com Deus para ficar mais tempo no serviço para juntar mais dinheiro. No fim, esse carro vai fazer o que pela sua vida? Sabe, esse carro vai te levar para a lua, vai te comprar a salvação, de qual que é? Sabe, muitas vezes nós precisamos pôr o pé no freio, porque o que o mundo nos ensina é a gente viver uma vida acelerada o tempo inteiro, buscando mais e mais. Só que quem busca tudo de muita coisa não tem propósito em nada. Nós precisamos estabelecer um propósito na nossa vida, um objetivo na nossa vida e não parar até que aquele propósito seja concluído. Sabe? Nós precisamos ter prioridades. Ana tinha uma prioridade. Ana tinha um propósito. Não era só sobre ter filhos. Não era só sobre calar a boca de Penina, como se diz. Porque ela era afrontada dia e noite. Porque a sua serva tinha filhos e ela não. Mas não era só por isso. Não era só pela honra que ela queria após a humilhação que ela passou. Ela tinha um propósito no seu coração. Ela queria servir o reino com os sonhos dela. E nós precisamos querer também servir o reino com os nossos sonhos. Então, neste dia, pense bem naquilo que você está focando os seus esforços, para que os seus esforços não estejam sendo gastos naquilo que não vai te agregar em nada no fim das contas.
Em nome de Jesus, que o Senhor neste dia te faça sonhar os sonhos dele, te faça planejar os projetos dele, que o Senhor te faça enxergar propósito naquilo que você tem feito, naquilo que você tem projetado, e que os seus projetos sejam abençoados, sejam prósperos, em nome de Jesus. Que o Senhor ilumine a sua mente, te dê novos caminhos, novos projetos, novas ideias, mas tudo isso debaixo da graça do Senhor. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pelo fôlego de vida. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós corremos atrás de bênçãos, Pai. Ao ponto de nós querermos tantas coisas que a gente já nem sabe mais o porquê nós estamos correndo atrás disso. O mundo, Pai, ele nos instiga a correr sempre atrás de mais, ainda que nós não saibamos, Pai, para o que nós vamos usar aquilo na nossa vida. A gente está lá correndo atrás, a gente está perdendo noite de sono, a gente está vendendo as nossas horas para ter um pouquinho mais de dinheiro no fim do mês, a gente vende o nosso tempo com a nossa família, a gente vende o tempo que a gente deveria estar na igreja, a gente vende o tempo que nós poderíamos estar fazendo um devocional, a gente vende um tempo que nós poderíamos estar lendo sobre algo que a gente gosta, a gente vende o tempo que a gente poderia estar em casa descansando, assistindo um filme, numa piscina. A gente vende tudo isso, Pai, em prol do dinheiro. Em coisas, Pai, que muitas vezes nem tem um propósito. A gente simplesmente quer por luxo, Pai. Para mostrar para os outros aquilo que nós estamos conquistando. Mas que nós, meu Deus, tenhamos prioridades na nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, que assim como Ana, Pai, a gente peça, a gente planeje com os nossos sonhos e projetos, Pai, rendidos aos Teus pés, consagrados a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos entender que existe um tempo para cada coisa, Pai. Que a gente seja trabalhador, mas que a gente também saiba aproveitar do nosso lazer. Que a gente saiba, meu Pai, administrar o nosso dinheiro, mas que a gente também saiba, meu Deus, ter um tempo com a nossa família, desfrutar, meu Pai, da nossa esposa, dos nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a viver uma vida cheia de propósito, não mergulhados, Pai, nas ansiedades do dia a dia, meu Pai, abrindo mão da paz que excede todo entendimento que o Senhor morreu para nos dar, mas que nós possamos viver, meu Pai, a paz que excede todo entendimento, que nós possamos desfrutar, Pai, de uma vida cheia de propósito, e que por muitas e muitas gerações a nossa vida seja lembrada, Pai, não pelos carros que nós tivemos, pelas casas que nós compramos, Pai, porque isso ninguém vai lembrar, mas que nós tenhamos mais do que um patrimônio, meu Pai, que nós tenhamos um legado, porque essa mulher, meu Pai, recebeu isso há tantos anos atrás, ela recebeu o milagre dela há tantos anos atrás, mas até hoje, Pai, a fé dessa mulher e essa vida cheia de propósito, ela ecoa nas nossas histórias, ela ecoa nos nossos corações. O ministério do filho dela, Pai, a história do filho dela ecoa até hoje nas igrejas, nos púlpitos, meu Pai, porque serve de inspiração, porque serve, meu Pai, de força, serve para dar ânimo. Então, meu Pai, que assim também seja na nossa vida, que a gente construa mais do que um patrimônio, meu Pai, que a gente ajunte mais do que dinheiro, que a gente construa um legado, que nós possamos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!